Boa noite a todos em casa e bem-vindos a mais um episódio do podcast barra programa barra episódio à conversa sobre comunicação. Eu chamo-me Norberto Amaral, sou consultor, sou formador e coach de comunicação, ou seja, ajudo pessoas, empresas, instituições em geral a saber comunicar em público, seja em pessoa, seja através de videoconferência online ou através da escrita, mas acima de tudo, comunicação. Como é que as empresas e como é que as pessoas conseguem transmitir informação correta, bem estruturada, impactante, inspiradora, persuasiva, obviamente. E este é um programa que criei há 3 semanas, aliás, há 2 semanas, hoje é o terceiro episódio, em que o objetivo aqui é falar com profissionais portugueses e não só, reputados, bastante conhecidos na praça pública, que falam sobre comunicação nas suas imensas facetas, seja comunicação escrita, seja storytelling, hoje é o exemplo, e tudo aquilo que ocorrer sobre comunicação. Bem, hoje temos connosco a Mónica Menezes. Mónica, boa noite e bem-vinda. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, Norberto. Que bom De nada, estar olha, o aqui prazer contigo. é todo meu. Nós conhecemos virtualmente já há alguns meses e hoje temos finalmente a oportunidade de falar em pessoa e é logo para uma entrevista, é logo Uau! para uma conversa. Olha, a Mónica é formadora em escrita criativa e storytelling, é escritora de biografias e também de livros institucionais e é ghostwriter. Para quem não sabe o que é ghostwriter, bem, dá o corpo às balas, mas depois quem fica é outra pessoa que fica com É, crédito, não é, Mónica? É é um bocadinho isso, isso. é isso um bocadinho. Onde é que eu já vi isto? Eu Mas, também estou a escrever uma biografia para uma pessoa e também sou um bocadinho ghostwriter, então estamos aí a entrar em caminhos paralelos muito engraçados. Oh, mas Mónica, novamente, bem-vinda. diz. Nós, para lembrar o público, a ti e a mim mesmo, obviamente, o objetivo aqui não é propriamente fazer uma entrevista, é termos uma conversa informal, leve, divertida, sobre este tema, neste caso, que está mais próximo do teu coração e na área da comunicação, que é o do storytelling. Uhum. Explica-nos de uma forma geral e assim, sem entrar em demasiado detalhe ainda, porque teremos tempo ao longo dos próximos 45 minutos, mais ou menos, em que é que consiste isto do storytelling? Bem, no fundo, o storytelling, a própria palavra em si diz, é contar histórias, mas é contar histórias para passarmos alguma informação, não é contar as histórias que contamos aos miúdos quando vamos deitá-los, que também é storytelling, mas neste caso, quando falamos num storytelling profissional, é histórias que inspiram, histórias que fazem as pessoas agir, que emocionam, que levam a algum lado, ou seja, quando fazemos storytelling a nível profissional, queremos que quem nos lê ou quem nos ouve faça alguma coisa, tenha alguma ação. E as empresas e as pessoas começaram a perceber que as histórias tinham esse poder. Né? Contamos histórias há milhões de anos, não há novidade nenhuma aqui. Uhum. A diferença é termos começado a fazer isso profissionalmente, de percebermos que se contarmos uma história conseguimos envolver a outra pessoa, conseguimos tocar no coração da outra pessoa. E para mim esta é a palavra-chave, é a frase-chave, é tocar no coração da outra pessoa. Quando tocamos no coração da outra pessoa acontece magia, quase como vem ali uns pozinhos por lim-pim-pim e a nossa mensagem chega lá. É mais fácil do que sermos mais pragmáticos a dizer faz isto ou compra isto. Não, envolver a pessoa. É quase um folhado de salsicha. A salsicha é boa, mas pomos a massa folhada ali para ter aquela sensação estaladiça tudo e depois chegamos à salsicha. Eu acho que é isso, é envolver, é mexer com os sentimentos das pessoas, assim de uma forma muito prática e breve. Acho que é E muito, para quando nós mim é estamos a muito falar de isso. storytelling, quando nós estamos a falar de storytelling, estamos a falar de histórias como a maior parte de nós julga que são histórias tipo livros infantis, estamos a falar de histórias mais longas, tipo O Senhor dos Anéis, ou estamos a falar algo que seja mais simples, mais pessoal até? Uhum. Acho que estamos sempre a falar de storytelling. Uma história para uma criança é um storytelling, um Senhor dos Anéis é storytelling. Agora, a questão é que passamos a usar essa fórmula mágica para passar outro tipo de mensagem. Portanto, lá está o storytelling a nível profissional. Quando eu conto a minha história, quando tenho o meu sogro no meu site, eu estou a fazer storytelling, estou a contar a minha história, no fundo, para cativar as pessoas, para as pessoas me conhecerem um bocadinho, mas para comprarem os meus serviços. Isso é storytelling. Quando uma empresa faz isso, é storytelling. Portanto, há vários tipos de. É tudo contar histórias. Depois há formas de se contar mais longas, mais curtas, tudo é storytelling.
Uhum. E diz-me uma coisa, neste contexto institucional de empresas, que às vezes tem uma imagem, que são assim um bocadinho pessoas muito analíticas, de coração frio, as histórias costumam pegar também? Sabes, é engraçado perguntares-me isso. Eu tenho alguma dificuldade às vezes em trabalhar com empresas porque eu sou muito, eu acho que toda eu sou muito emoção, sempre, lágrima sempre pronta a saltar, a gargalhada também é sempre pronta a saltar, mas a lágrima mais facilmente. E então e comecei a perceber que eu funcionava melhor só a trabalhar com uma pessoa e comecei a explicar, olha, a minha escrita é mais emocional, está preparado para isso, é assim que se quer apresentar no mercado. Porque há empresas que não querem, porque acham que ser emocional é ser lamechas, vão mostrar as fraquezas, não percebem que, por exemplo, uma empresa não percebe e tive nem foi maus momentos, se calhar aprendi, foi uma lição para mim. Há muitas empresas que não percebem que mostrar que são vulneráveis, que passaram por maus momentos, faz parte da sua história e que aproxima mais do consumidor. Um, é incrível como as empresas não veem isso, como não veem que é muito melhor mostrar. Eu falhei, mas eu depois passei à frente, consegui fazer outras conquistas e ficam assim a achar que só têm de falar de nós somos os maiores porque nós vendemos milhões de não sei o quê e não percebem que mostrar que não que falarem com o coração aproxima mais das outras pessoas. Um, eu acho que passa por aí também. Ah, não. Mónica? Sim, Ok, perdi-te aqui durante um minuto, peço imensa desculpa. faz Bem, mal. vamos lá continuar. Tive um problema aqui de ligação à internet. A questão é o grande risco. Neste momento há muitas pessoas a fazer lives, nós não somos exceção, e o que acontece é que o Facebook está debaixo d'água com tantos pedidos, tantos Claro. lives ao mesmo tempo, e eu perdi ligação, e aqui o meu browser está a dizer, perdeste a ligação à internet. Não, a ligação à internet está ótima, é entre o Facebook. Olha, eu não ouvi a último minuto daquilo que tu disseste, mas vou fazer outra pergunta que peço desde já desculpa se por acaso já tiveres respondido. Olha, peço-te Não faz para mal, responder não novamente faz que eu mal. perdi completamente. Eu, Aqui a questão é, da parte das empresas, já percebi, essa parte eu vi que tens alguma dificuldade em trabalhar com as empresas porque elas têm estas ideias de facto sobre as histórias. E aqui a minha questão é, será porque se deve à ideia de que as histórias são um bocadinho histórias da carochinha, são um bocadinho histórias para crianças e eles acham que não há valor para um contexto empresarial e institucional? É uhum. essa a razão ou há outra razão qualquer? Eu acho que felizmente há cada vez mais empresas que começam a perceber a importância do storytelling. Felizmente, não vou mentir. Eu acho que passa, não percebem que storytelling não é contar uma história, ou seja, é como a pessoa, não é pôr o currículo, não é nós fomos daqui para X e fizemos isto e isto, não é só as conquistas. A dificuldade às vezes com as empresas é não perceberem que também têm de contar os pontos menos bons. Uhum. Não é os fracassos, fracasso é uma palavra um bocadinho dura é para nós e é para uma empresa, mas contar aquele momento em que nem tudo correu bem. E depois é muito melhor, é muito mais empolgante dizer nem tudo correu bem, mas nós conseguimos ultrapassar. Não percebem que isso fortalece a imagem da empresa, enquanto, por norma, muitas pessoas não têm esse problema de contar, as empresas lidam muito mal com isso. Sinal que fracassaram, que não podemos passar essa imagem. Ok, claro que podem passar essa imagem e eu acho que quando passam essa imagem até se aproximam mais das pessoas, porque isto é sempre, eu digo sempre nas minhas formações, para ninguém se esquecer, nós somos pessoas a escrever para pessoas, não são números a falar com números.
Portanto, nós temos de contar as histórias que nos ligam. E o que é que nos liga? É saber, nós não estamos sempre cá em cima, era ótimo, mas não estamos. Às vezes vamos lá abaixo e precisamos de ir lá abaixo para perceber como é que podemos voltar lá acima e perceber tudo o que fizemos para chegar lá acima outra vez. E às vezes é difícil isso. E então eu comecei a direcionar-me mais para pessoas, porque sentia Isso. muitas vezes que as empresas são muito números e eu sou toda letras e toda coração, e então nem sempre estava a funcionar e não tem mal nenhum. Pronto, também foi um fracasso meu perceber que a minha forma de trabalhar, um fracasso não, ainda bem que eu percebi que a minha forma de escrita liga melhor com pessoas. Eu concordo totalmente. Acho que, não sendo todos os casos assim, mas realmente Claro. aquilo que se vê que a maior parte dos casos, as pessoas que estão na liderança de empresas são pessoas que vêm de gestão, de economia ou de disciplinas um pouco mais de hard science, então acabam por não ver tanto valor nas histórias. E é uma pena. Aliás, deixa-me aqui partilhar algo que é. Eu venho de uma área completamente diferente. Venho da área de física, de engenharia física. Portanto, mais engenheiro que isto é difícil. É nerd de cima a baixo. Só falta Completamente. Mas é engraçado, já quando eu estava na universidade e ia de vez em quando a algumas conferências internacionais de física com outros colegas estudantes, isto estamos a falar do nível de licenciatura, não de pós-graduação, doutoramento, era engraçado como é que todos eles tinham essa dificuldade em comunicar a sua ciência, mas a partir do momento que havia alguém que consegue utilizar histórias e consegue pôr as coisas num enquadramento maior, para que o público que os ouve consiga perceber o contexto, consiga perceber o horizonte do conhecimento e consiga pôr as coisas dentro de um contexto até histórico, aquelas apresentações brilhavam, autenticamente. E era engraçado, hoje em dia os melhores contadores de histórias são, aliás, ao contrário, os melhores cientistas, aqueles que nós mais respeitamos, porque até podem não ter muito trabalho de ciência, mas os melhores divulgadores de ciência são aqueles que conseguem contar histórias. Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson e muitos outros conseguem fazer isto e transcendem a sua própria classe de pessoas que têm essa típica dificuldade. Mesmo que não percebas o conceito, tu estás a ser embrulhado na história. E aí depois até podes perceber o conceito. Agora, não percebes o conceito e estão-te a falar em mandarim, tu perdeste o teu foco. Não é? Por exemplo, para mim, eu tenho imensa dificuldade em economia, de perceber os conceitos, tudo. Mas se me contarem uma história, naturalmente aqueles termos todos vão soar a história, não vão soar a lição de economia quando estava na faculdade e uns termos técnicos que não me diziam nada. Portanto, sim, totalmente. Perceber esse há um valor. Eu acho que é isso, há um valor nesta confluência entre storytelling e gestão, e storytelling e ciências duras ou ciências puras, que é não só o storytelling ser utilizado como uma ferramenta para ajudar a comunicação, mas porque ele tem valor em si, para criar algum tipo de ponte, lá está, tal ponto emocional que falaste há pouco, a ligação emocional entre a pessoa que está a falar ou a comunicar e a pessoa que está a receber essa mensagem. Porque isso de facto lá está, deixa de ser apenas, talvez seja uma ferramenta, para passar a ser o centro da atenção. E há muitas pessoas que não precisam de ir para além da história, dessa tal história que tipicamente, nestes casos, interessa que não seja ficção, que seja mesmo uma história real, não é? Porque acaba por ganhar um cunho de persuasão completamente diferente e de realidade. E é isso que, no fundo, as pessoas vão atrás, não é? Sim, força. Porque é mais fácil perceberes um conceito que tu, à partida, não conheces porque não dominas alguma área, porque não dominamos tudo, se te contarem uma história, porque no fundo nós todos, desde crianças, fizeram isto connosco. E nós gostamos. Nós no dia-a-dia nós contamos histórias. Quando chegamos ao pé de uma amiga e dizemos, não imaginas o que é que me aconteceu hoje, fiz isto. Nós estamos a contar uma história, claro que não tem a estrutura da história, os pontos todos que a história tem de ter. Mas nós estamos a contar histórias, nós adoramos histórias. Porquê que quando vamos falar do nosso trabalho não contamos uma história? Claro que é importante, e depois isto começou-se a banalizar aqui o termo, que as pessoas também, muitas pessoas começaram a perceber que contar histórias é o que está a dar, é a moda, storytelling, tudo. E então começaram a inventar histórias. Isso aí estraga-se por um bocado, não é? Aí já não corre bem. Não é vamos contar histórias para vender o meu produto, mas depois a história já não é verdadeira. Depois tu começas a sentir uma aversão às histórias, tu já não queres história, tu queres só a verdade.
Portanto, contar histórias também tem aquela conotação negativa de estás-me a contar uma história. Isso não é bem assim. Não queremos nada disso, naturalmente. Nós queremos passar uma mensagem que é verdadeira. Para mim, a palavra-chave do storytelling é verdade. Sempre. Eu vou contar uma história, mas não é a história da carochinha. É a história verdadeira. Acho quase que gostávamos até de mudar um bocado o nome storytelling para truth-telling, qualquer coisa assim. Ou a verdade através das histórias. Porque, de facto, as pessoas, quando pensam em histórias, pensam logo em ficção. Pensam logo em, é um livro da menina de 3 anos, toma lá uma historinha, não é? E tem esse cunho, essa conotação um bocadinho negativa. Não é pejorativa, mas não propriamente positiva, não é? Eu acho que houve um boom de storytelling e isto que eu te estava a dizer, as pessoas começaram a inventar histórias as histórias, vejo muito nas redes sociais, as histórias do diretor de recursos humanos que aceita toda a gente porque é uma pessoa super humana e a pessoa chegou lá e estava a sofrer porque não tinha dinheiro e eu dei-lhe dinheiro e ele agora é o meu melhor funcionário. Quer dizer, de repente vês todos os a ver, não é? Assim, começas a perceber que está-te só a envolver, mas já não te está a dizer a verdade. É mesmo. Portanto, também temos de saber, eu acho que contar histórias sim, mas contar a verdade acima de tudo. Por isso lá está, contar a verdade com o bom, com o mau, mostrar a tua que és vulnerável, que nem tudo corre bem, sempre, que os desafios que tu tiveste. Quando as pessoas perceberem isto, que os desafios quase é a melhor parte da história, quando vemos um filme, o que é que nós gostamos? Quando o herói fica ali na tensão, vai conseguir, não vai conseguir, se não conseguiu nós vamos sentir a dor dele também, porque há momentos em que nós também não conseguimos, portanto ele é o herói e naquele momento não conseguiu. Quando as pessoas perceberem este poder e não quiserem estar sempre lá no topo, a história tem um impacto incrível. A história tem um impacto incrível mesmo. Olha, tenho aqui uma questão para ti, que é do João Teixeira, que se for o João Teixeira que eu conheço, é um colega, um amigo aqui dos Toastmasters em Aveiro, e ele pergunta, assim, tem uma pergunta para ti, que é, qual o ramo profissional que tu achas que tem mais a ganhar com o storytelling? Eu acho que todos. Eu dou, agora quando ficámos em casa, eu não deixei de dar o tipo de formação que eu dava e passei a dar muitas mentorias. E dou mentorias a pessoas de todas as áreas, naturalmente. E eu acho que toda a gente tem uma história para contar. Toda a gente. Eu tenho uns caderninhos que ofereço às pessoas quando dava formação presencial, que diz todos temos uma história, conta a tua. Todos nós temos uma história. Portanto, eu não vejo como um ramo profissional, porque para mim, aquilo que eu estava a dizer, a economia eu não percebo, portanto eu vou gostar de ler histórias que me expliquem os conceitos que eu não percebo, ou de ciência, ou de química, ou de qualquer coisa. Eu acho que toda a gente todas as áreas têm de perceber o poder das histórias, têm de saber utilizar esse poder, mas é algo poderoso. Quando alguém sabe contar uma história, é poderoso. Eu acho que as pessoas mais poderosas do mundo são os bons contadores de história, sem dúvida. Deixa-me dar aqui 2 exemplos. Eu sou organizador do TEDx Porto e nós temos todos os anos oradores absolutamente incríveis que partilham as suas histórias. Mas há aqui 2 que eu acho que têm muito a ver com isto. Um deles é o Filipe Mesquita. O Filipe Mesquita é um criativo incrível. Ele é um dos, eu não sei se é o diretor criativo, não sei exatamente qual é o posicionamento dele, mas é um dos líderes, o líder de uma agência chamada DC Pacifica, e ele trabalha precisamente na criação de histórias, não na criação de, lá está, de histórias falsas, mas de ir procurar histórias de dentro das empresas para, quando está a fazer o marketing de produto, poder incluir essas histórias. Então deu o exemplo de umas camisas de flanela e associá-las, já não sei se era da Póvoa de Varzim, Vila de Conde, não tenho certeza agora presente neste momento, mas lembro de ele estar a criar todo o enredo, a narrativa à volta daquelas camisas, porque elas tinham uma origem, e não foi criar, na verdade foi quase fazer arqueologia, ir buscar as histórias, e foi buscar a quem? Aos pescadores daquela vila, ou daquela cidade. E pegar nessas histórias e associá-las a este produto. E o que é que acontece? Tu quase tens vontade de comprar a camisa. Nós identificamos com aquelas pessoas logo, não é? E tu identificas. Tal e qual. Claro. E há outro caso engraçado. Tem pessoas. Exatamente. Há outro caso engraçado que é do Carlos Mauro. O Carlos, aliás, na verdade é até engraçado. O Carlos, eu vou entrevistá-lo num outro live que vou fazer na segunda-feira. Ele é diretor, ou CEO e fundador da Clue, que é uma consultoria portuguesa na área de economia comportamental. Portanto, é mesmo economia, tipo,
parece hard science, mas na verdade é tudo menos hard science. O que o Carlos faz é ver como é que o comportamento das pessoas pode ser alterado através de pequenos toques, os chamados nudges, aqueles pequenos toques, aquelas pequenas pistas que nós damos e conseguimos influenciar o comportamento das pessoas. Então ele deu um exemplo muito interessante na sua talk em 2016, portanto já lá vão 4 anos, em que uma empresa, aliás, peço desculpa, uma instituição de caridade britânica, eu creio que era a Oxfam, mas não tenho a certeza absoluta, que fez 2 mailings, eles costumam fazer mailings muito frequentemente para fazer, obter dinheiro, basicamente coleta de dinheiro das pessoas para depois poder aproveitar, portanto, despender onde ela é mais necessário. Então eles fizeram 2 mailings muito diferentes. Um deles era algo completamente factual e grave, inclusivamente. Ele dizia, neste momento há X milhões de pessoas que estão em campos de refugiados em África por causa do conflito de Darfur, o Sudão, algo assim, e portanto era tudo muito estatísticas e números e coisas assim. E lançaram isto para uma grande parte do seu grupo, da sua mailing list. E fizeram uma newsletter completamente diferente sobre o mesmo tema, mas em que falava sobre uma criança de 3 anos com um nome, uma cara, e dizia, esta é a, e tinha o nome dela, ela é órfã, está sozinha num campo de refugiados e o seu dinheiro pode ser utilizado para ajudá-la. E era isto. E a verdade é que as doações de pessoas que receberam esta newsletter da menina foram cerca de 3 ou 4 vezes mais per capita do que foi, aliás, no total, do que foram as doações recebidas para outro mailing, para outra newsletter. E era história, lá está, é uma história, não sendo uma história, não é uma história da carochinha, não é uma história de príncipes e princesas e por aí fora, mas é uma história. Mas, ou seja, tocou no coração, para já pôs uma pessoa, pôs um rosto, não é? E isso tocou no coração das pessoas, não tocar no coração no sentido porque pensamos sempre, que coisa ela mexe, não, tocou no coração. Vimos quem é que podíamos ajudar. Portanto, é isto que faz a diferença. Eu dou-te um exemplo também, isto de ver como é que, em que áreas é que se pode contar histórias da qual é a mais poderosa. Eu tenho uma empresa de bolachas com a minha mãe, as World Cookies, e isto surgiu na altura em que ficámos as duas desempregadas, há 8 anos. E reparem, e nós naturalmente contámos a nossa história de mãe e filha, só isto já tinha aqui um certo encanto. Mãe e filha que ficaram desempregadas, nós começámos a fazer as bolachas na casa da minha mãe, na cozinha da minha mãe, no forno doméstico da minha mãe, e começámos a vender em mercados e tudo. Hoje em dia nós já temos o nosso ateliê, nós já vendemos essencialmente para empresas, para eventos, mas há esta história por trás, portanto há este momento mau da nossa vida de desemprego, mas pusemos literalmente as mãos na massa, e eu sei que é esta história, que foi grande parte desta história que nos levou onde estamos agora, porque muitas pessoas dizem, eu identifico-me porque eu passei, porque é isto, é o identificar, eu já senti isso, eu já passei por isso, ou eu conheço alguém que passou, é sempre a questão da identificação, é sempre a questão do ligarmos um ao outro, não é? Esse exemplo que estás a dar das camisas do pescador, se eu disser, são as camisas iguais à do pescador, sim, está bem, mas agora eu estou a ver o pescador, eu estou a ver o que é que ele sente quando vai à pesca, quando o mar está revolto, é completamente diferente, portanto, para que áreas? Para todas. Contem histórias de pessoas, mesmo que não sejam pessoas. Eu adoro isto, eu faço muito estes exercícios nas minhas formações. Cada pessoa tem a sua bancada, eu tenho a minha, eu adoro escrever sobre alimentos e dar voz aos alimentos e tudo. E eu lembro-me quando fiz a certificação de storytelling com o James McSeel, ele dizia, tu nunca foste uma minhoca, e se tu tiveres de pôr uma minhoca a falar, o que é que tu vais fazer? Eu vou pôr as características humanas na minhoca. Portanto, eu faço isso com os alimentos. Portanto, mesmo que queiram vender uma bolacha, um pepino, vão pôr o pepino a falar como se fosse uma pessoa, vão dar características, é um pepino tímido, é um pepino atrevido, é um pepino sexy. Portanto, características humanas, e é isso que nos vai ligar. Porque é que o filme de animação Toy Story é o sucesso que é? São brinquedos, mas tem os nossos sentimentos. Estão lá, há o Senhor Batata, que é assim, há a Senhora Batata, agora não me lembro do nome, eu que adoro o filme, mas as personagens, o Buzz Lightyear,
Woody. O Woody e tudo, quer dizer, e nós gostamos porque tem características que sou eu porque sou mais aventureira ou sou eu porque sou mais apaixonada, e é isso que nos liga sempre, são sempre pessoas, são sempre sentimentos, sempre, em tudo, em todas as áreas, tudo tem de contar uma história, tudo tem de falar de pessoas, sempre. Queres vender o pepino? Sim senhora, mas como é que é o teu pepino? Como é que é o teu pimento? Como é que é a tua alface? Portanto, não... Parece que é assim uma coisa de outro mundo, ai, vou-me expor. Acontece muito isso, quando tem-me acontecido muito agora a dar-me mentorias até para produção de conteúdos para LinkedIn, ai, mas vou-me expor, não é melhor falar só de trabalho. Pode falar só de trabalho, é só uma seca, não é? Ninguém vai ler com interesse, com o mesmo interesse. Não é, porque é só o currículo de, mas o meu sogro, então vou falar o meu percurso profissional, mas isso já está lá embaixo do percurso profissional. Conte histórias. Conto, dê um bocadinho de si. É quando damos um bocadinho de nós que as pessoas se vão ligando a nós. E as histórias acabam também por ser um veículo para a sabedoria. Acaba por, se nós recebemos as nossas histórias dos nossos avós à lareira, ou pelo menos essa é a versão romantizada, é que aquilo não eram histórias por si próprias, eram histórias que traziam o conhecimento daquela época, que traziam a sabedoria, que traziam experiência, e no fundo vem tudo junto. Vem uma história, vem com a sua moral e tudo aquilo que leva, que traz a história. Voltando aqui atrás, eu dava um exemplo engraçado, que é, tu estavas a falar dos animais e de os antropomorfizar, não é? No fundo, dar-lhes características humanas. E eu lembro-me de um caso que não era exatamente isso, não era com animais, era com pessoas, bem, animais, pessoas, mas pronto. Que era engraçado, o quê? Como é que nós conseguimos, através de histórias, tornar algo com muito mais valor? Há um exemplo engraçado que é, o grão de café custa X cêntimos por quilo, se nós quisermos ter o café moído custa um bocadinho mais, se quisermos que o café expresso custa 60 cêntimos um café, se formos ao Starbucks aquilo já é um dinheirão porque já é a experiência, e aqui é engraçado, eu lembro-me sempre... E aqui há um exemplo engraçado que é o do Titanic, um filme que é de 97, creio eu, e que se não fosse aquela história toda, aquilo podia ser um documentário, mas claro, ficava poucos minutos, porque aquilo de facto, toda a gente sabe à partida o que é que aconteceu com o Titanic. Toda a gente sabe como é que acaba o filme, que é o navio vai afundar. E portanto nós estamos sempre naquela expectativa, já não é o que é que vai acontecer, é quando é que vai acontecer. Mas lá no meio aparecem histórias de pessoas que podíamos ser nós, se vivêssemos naquela altura, à procura de uma vida melhor, com uma vida romântica, aquela coisa toda, com as dificuldades, lá está, com os arquétipos habituais das histórias. Mas foi isso que fez com que um filme, que podia ter sido um documentário, aliás, o James Cameron também fez um documentário, não é? Mas um filme que podia ter sido um documentário foi feito um filme mesmo, um filme sério, e as pessoas pagam um dinheirão para ir ver o filme e em todo o mundo, que é uma história. Ou seja, eu não vejo melhor exemplo. Quer dizer, há muitos exemplos, mas já está, os filmes de cinema é um exemplo fantástico como é que se consegue fazer dinheiro com histórias. E dinheiro a sério, não é uma brincadeira, não é... podemos divertir-nos a fazer um filme, mas é um negócio a sério. E portanto isso é uma coisa que nós podemos trazer também um pouco mais para o nosso dia-a-dia, ver como é que nós conseguimos usufruir das histórias nestes contextos. Eu costumo dizer, só mais um exemplo que é, eu costumo dizer que quando nós compramos alguma coisa, sei lá, quando temos que comprar comida, ou temos que pagar a conta da eletricidade ou da água, seja o que for, nós às vezes fazemos isto por obrigação, para estarmos vivos, para estarmos confortáveis, é tipo a base da pirâmide, não é? É o mínimo. Mas depois, nós estamos ansiosos por aquela vez em que vamos ver um filme, ou vamos ao teatro, ou que vamos ver um concerto, em que há Olha, eu estive num concerto em novembro com a Amanda Palmer no Teatro Circo em Braga, que foi absolutamente incrível, uma performance genial, foi o melhor concerto que eu já vi na minha vida. Ela abriu-se completamente durante 3 horas, 2 horas e meia mais ou menos em palco, foi incrível. E era uma música, uma história, não era só chegar lá e cantar. Embora as canções em si já têm muitas histórias, mas ela contava como é que as histórias tinham sido compostas, contava sobre o seu estado de espírito, o que é que estava a passar naquele momento, abriu-se completamente, e foi inesquecível. Quem lá esteve nunca mais claramente se vai esquecer daquilo que se passou. Mas pronto, eu já vou contar histórias no exemplo. Esse exemplo que estás a dar eu acho que é brilhante. Eu lembro quando o meu filho mais velho era mais pequenino, uma vez perguntou-me, nós estávamos a sair para ir a um concerto, eu e o meu marido, ele disse, mas por que vocês vão a um concerto se têm o CD em casa ou se não? Eu disse, vamos a um concerto para ter uma experiência e precisamente para isso que estás a dizer, para ouvirmos as histórias que nos contam entre as músicas, que explicam, eu compus isto quando acabei com o meu namorado, ou porque estava
e vem e para mim, os piores concertos, eu quando vou a um concerto, eu lembro quando era mais nova, ainda estava na faculdade, na altura adorava a Alanis Morissette, e fui ao concerto dela, na altura era o Pavilhão Atlântico, e ela chegou, tocou e foi-se embora. Ela disse boa noite e adeus. Então era isso, eu tinha ouvido o CD em casa e não tinha pago para estar aqui. Eu não tive compravas o DVD. Não contou histórias, não ficámos a saber mais nada sobre ela. Ela não sorriu, ela entrou, ela foi mesmo. Pagaram para vir aqui cantar, cantei, tchau. Quer dizer, e é isso, não há uma envolvência. Tu queres que conversem, que te contem como é que está, como é que chegaram aqui, o que é que já fizeram, tudo. Queres sentir isso, queres um bocadinho mais da pessoa, não queres, lá está, não queres só o currículo, queres o que está entre o currículo, não queres só as músicas, queres o que está entre as músicas. E hoje em dia é engraçado, as músicas também as músicas são storytelling. Sim, as músicas têm histórias delas encerradas, pelo menos nem todas as músicas, lá está, há músicas e músicas, não é? Mas as boas, pelo menos, nós sabemos que há uma história por trás e há todo um background que nós, até se soubermos... Ainda estás aí? Ainda conseguiste ouvir-me? Houve aqui uma falha. Já estamos de volta. Estava a dizer que as músicas, se tiverem background, nós ainda ficamos a saber melhor, conhecer melhor e começamos a apreciar mais as músicas porque percebemos o contexto em que elas foram criadas. E isso, de facto, é bastante importante, não é? Completamente. Há uma música que gosta ou não se gosta, independentemente de gostares da cantora ou não, mas que ficou no ouvido de toda a gente, que é a música da Carolina Deslandes, A Vida Toda, ou Para a Vida Toda, porque ela conta a história e aquilo ficou no ouvido, porque as pessoas já se apaixonaram, já tiveram filhos e querem ficar juntos até ter netos, portanto aquilo mexe. Repara, aquilo foi um boom e ainda por cima ela depois contou como é que aquilo foi escrito para o namorado, tudo. É um exemplo perfeito, não só a música já conta uma história, como ainda ela deu a conhecer a história da música. Portanto, ela ligou-se completamente aos seus fãs e ganhou muitos mais fãs por causa disso. Portanto, contem histórias, cantem histórias, escrevam histórias, tudo com histórias, sim. Olha, o João tem aqui mais uma pergunta. O João está a perguntar um exemplo de uma má história. Diz? Não percebi. Um exemplo de uma má história. Está a pedir-nos um exemplo de uma má história. Uma má história. A história tem uma estrutura, ou seja, para haver uma história tem de haver um conflito. Qualquer coisa que... O conflito o que é? Um movimento, uma mudança ou uma transformação. Se não há isto, não há história. Não é? Quando nós dizemos, o conflito não é uma coisa má, tem de acontecer alguma coisa para haver história. Por isso lá está, quando as empresas dizem contar a nossa história, o nosso currículo não é história. Precisamos de como começou e era numa fábrica que, agora exagerar, não tinha teto e era essa dificuldade porque chovia lá para dentro, mas mesmo assim nós conseguimos produzir os melhores pastéis de nata porque punhamos uns toldos de lona. Portanto, não haver um conflito é sempre plano. Se é sempre plano, não há história. É só uma descrição que pode estar dentro da história. Se eu agora te disser, eu vivo em Oeiras, e se eu disser que eu vou atravessar a ponte, sim, não há história nenhuma. Eu saí de casa, atravessei a ponte e cheguei ao outro lado. Qual é a história? É um facto. Não é? Agora, se aconteceu qualquer coisa, se eu saí de casa e ia descer as escadas, partiu o pé, já uma história mudou. Houve aqui qualquer coisa, portanto, o que eu ia fazer já não vai acontecer. Portanto, uma má história é uma não história, é o que não aconteceu nada, é o que não nos levou de A para B, não nos levou para nenhum sítio. Só, sim, aconteceu. Eu tenho então um exemplo também de uma história que seria uma história em que não há um cunho de verosimilidade, ou seja, tem muitas coisas que são tão improváveis que a única coisa que faz, tipicamente, e sai sempre o tiro pela culatra, é tentar enaltecer a pessoa que conta a história. É quando a pessoa conta uma história e diz, eu sou o maior, eu dei a volta ao mundo não sei quantas vezes e fiz isto e aquilo, mas depois nós vamos ouvir, afinal, e aquilo não tem ali muito sumo, nós vamos espremer e sai muito pouco e a única coisa que sai é ego da pessoa que está a contar a história. E, para mim isso é a pior história possível porque não sai dali nada, a pessoa está a falar sobre de si, mas não está a passar nada de novo para as pessoas que o ouvem. E isso, ou seja, não está a ser generoso ou generosa. Isso para mim é o cunho de uma má história.
Há mais Também, outros exemplos, mas pronto. sim, também é verdade. Há um exercício que eu gosto muito de fazer a nível de escrita, faço tanto nas sessões de escrita criativa como de storytelling, que tem a ver com os adjetivos e vai ter a isso que tu estás a dizer, que é, primeiro escreve um texto cheio de adjetivos e eu digo, agora vão tirar os adjetivos. E tirar os adjetivos não é apagar para o texto continua, é aquela expressão que é não digas mostra, não digas que é descriativo, não é? De quando nos estamos a descrever. Sou super criativa e depois quando escrevo sou super aborrecida. Não, eu tenho de mostrar nas minhas ações que eu sou criativa. Eu tenho de mostrar que, portanto, isto é super difícil. E vai ter como isso. Não nos vamos encher uma história cheia de adjetivos. Não. É verdade. Isso é um erro muito comum, não é? As coisas... Por exemplo, quando as pessoas estão a contar uma experiência porque passaram, por exemplo, fizeram uma viagem, vamos utilizar esse exemplo, as pessoas fazem viagem e depois quando chegam a casa, vão ter com os amigos, vão contar o que é que passou. E realmente o que é que vão dizer? A comida era deliciosa, tu não imaginas, era incrível. Ok, tantos adjetivos, mas depois eu não estou a sentir aquilo na língua, não estou a sentir o paladar, nem o aroma, nem o contexto em que foi feito, eu não estou a sentir nada. Então as pessoas têm que se abstrair realmente dessa componente de adjetivos, que é muito sedutor, é muito fácil que irmos nessa esparrela, e depois aquilo que vai acontecer é, a pessoa que está a ouvir não vai estar a sentir nada connosco. E é grave a partir desse momento, porque a partir desse momento estamos a entediar as pessoas, não é? Os adjetivos são maus nesse aspecto. Repara, se eu te disser que a Anabela usa calças justas, pronto, mas tu não estás a ver como é a Anabela. Agora, se eu disser a Anabela está com umas calças em que eu até consigo ver o feitio das cuecas dela e o pneu salta ali pela cintura. Sim. Portanto, já cria uma imagem na tua cabeça e tu estás a imaginar bem, ela está ali com o rabiosque todo apertadinho e com a gordurinha do pão da quarentena a saltar. É diferente. Ela tem umas calças justas, mas é magra, é gorda, como é que é? Ela vem-te comprido, mas o quão comprido é? Agora, se eu disser, ela entrou com o vestido a rastejar, uou, é um vestido comprido, está-lhe grande. Percebes? É muito mais difícil, mas enriquece muito mais porque o mais importante é pormos a imagem na cabeça da pessoa. Podemos fazer muito isto com as comparações, isso que tu estás a dizer de vamos viajar e provei, era um pêssego incrível. Sim, mas o que é um pêssego incrível? O que é incrível para ti? O que é incrível para mim? Eu gosto de um pêssego de roer, mas tu gostas de um pêssego mais mole, portanto eu não vou saber o quão incrível é, porque nós temos gostos diferentes. Era um pêssego, olha, era assim mole, parecia meio gelatina, meio morango, porque era um bocadinho avermelhado. Portanto, irmos criar a imagem na cabeça da pessoa. E quando nos estamos a descrever, nós, enquanto marca pessoal, enquanto temos de vender o nosso serviço, enquanto temos de contar a nossa história, é isto que temos de fazer. Não é? Eu quando vejo aquelas coisas de sou criativa, responsável e trabalhadora. Olha, uau! Não é? Uma seca, está bem? Mostra-me. É um exemplo, não é? Olha, conta-me uma história que isso tenha acontecido, é o que toda a gente pede numa entrevista, por exemplo. Conta-nos um exemplo da tua vida em que tenhas, não é? As pessoas às vezes não estão habituadas. Eu vejo, naturalmente, eu sou muito atenta, cada um de nós é atento à área onde nós trabalhamos, e pessoas que têm como especialidade escrita criativa e eu adormeço a ler os textos. Ou como têm especialidade em storytelling e não conseguem construir uma história nem em 500 caracteres. Portanto, é estranho, não é? Um cozinheiro, eu bem, está bem, então faz-me só um arrozinho assim típico e um bife. Não, porque o bife tem de vir. Não, se tu sabes cozinhar, tu vais conseguir dar a volta. Claro. Vais conseguir. Se tu não sabes. Tal e qual. Sim, é uma excelente analogia. Aqui a questão aqui com as histórias, aquilo que eu vejo é, dando agora um passo atrás na comunicação verbal, por exemplo, que é aquela em que eu me especializo, eu costumo dizer quando as minhas formações e consultoria, que uma história é sempre algo que nós devemos iniciar uma apresentação em público, quando fazemos uma apresentação, por exemplo, em pessoa, perante um grupo de pessoas, mas depois há um arco engraçado, que nós gostamos de falar do arco da narrativa, e há uma coisa que funciona sempre, e as pessoas tipicamente
por muita experiência que tenham a ouvir histórias, isto surpreende sempre, que é, quando nós iniciamos uma história, que pode ser pessoal, pode ser profissional, o que nós quisermos, mas nós iniciamos uma história, depois mudamos, porque obviamente há de ser uma história relacionada com o tema da nossa apresentação, depois mudamos para o tema da apresentação propriamente dita, fazemos todo aquilo habitual, ou seja, pomos ali o bombom lá no meio, não é? E depois no final voltamos à história, pegamos num determinado ponto dela. Agora não vamos aqui revelar todos os nossos segredos, mas se quiserem contratem-nos, a gente conta o resto, não é? E voltamos àquele ponto específico onde a história estava deixada. Já ninguém se lembrava, é uma história que agora vai acabar a história. E há um frisson nas pessoas. Nós vemos as pessoas, se por acaso estivessem entediadas, que isso nunca acontece comigo, mas se estivessem entediadas nas apresentações, chegavam ao fim, vai a história, vem o resto da história. E as pessoas ficam assim, de olhos bem abertos, assim, esboelhados, à espera, sedentas à espera da conclusão, e é uma conclusão perfeita. E depois ainda podemos fazer ali mais um bocadinho, mas para quase passar o moral da história de uma forma que não seja mesmo o moral da história, mas em que conseguimos agarrar a atenção das pessoas de início ao fim. E isso, para mim, em contexto institucional, corporativo, que nós lhe quisermos chamar, é uma coisa que tem imenso valor. Porque as pessoas, tipicamente, o cérebro é lixado. O cérebro é fantástico. Dizem que é a máquina mais complexa do universo. E, no entanto, é uma máquina que de vez em quando nos deixa em maus lençóis, não é? Uma delas é que quando nós ouvimos alguém a falar, a gente sabe como é que a história começou, a apresentação, sabe como é que ela acabou, mas lá no meio, acho que me perdi, já não sei muito bem. Ainda há pouco eu estava a falar sobre este exemplo do Carlos Mauro, já não sabia se era no Sudão, se era no Darfur, como é que se chamava a menina, mas pronto, tinha a coisa em traços gerais, não é? Mas há uma coisa que é, com as histórias, dá a impressão que nós conseguimos pô-las ali num embrulho de presente que se tornam inesquecíveis, não só a história, como o que vem lá no meio, o recheio, acabam as pessoas por se lembrar por associação. Lembras-te daquela história e de repente vêm todos os factos que as pessoas também tinham dito. Para mim isto é um valor incrível, que é como é que as histórias conseguem, através de coisas, métodos ou de técnicas inventadas, talvez não de uma forma explícita, há centenas, há milhares de anos, e nós olhamos para elas e reconhecemos-las valor. Só para fechar, tenho uma filha que infelizmente é cada vez menos, mas eu tento sempre arrastá-lo para livros e clássicos e por aí fora. E há uns tempos esteve a ler Robinson Crusoe, que é um livro giríssimo, que é um livro que tem 300 anos. Tem literalmente 301 anos, acho que foi 1719 ou algo assim. É incrível como é que há um livro que eu, no início, custou um bocado a ler e depois, a partir do meio, não foi preciso dizer nada, porque todos os dias ele queria ler um bocado porque estava tão embrenhado naquela narrativa. E lá está, são os mesmos métodos, os mesmos modelos, a mesma estrutura, claramente com outras roupagens, mas que lá chegava e que o deixou completamente agarrado à narrativa, a partir pelo menos ali do meio para o final. Muito interessante mesmo. Claro. No teu trabalho, o que tu fazes também é um bocado isso, é ajudar as pessoas a encontrar as suas histórias pessoais e ajudá-las a também a comunicá-las, não é? Completamente. É perceberem que quase, ou seja, escreverem, o que eu digo sempre é, escrevam primeiro, quando não sou eu a escrever, mas contratam-me para ensinar a escrever, escrevam como se estivessem a falar, a conversar, porque aí as pessoas saem mais facilmente, e depois, claro, vamos dar ali os pozinhos de plim-pim-pim para aquilo ficar bem composto. Mas dou-te um exemplo muito engraçado que me aconteceu ontem numa formação. Tinha um trabalho de casa, era uma formação de 2 dias, e o trabalho de casa era escreverem a sua história, uma coisa de 2.000 caracteres. E a última pessoa que leu, depois têm de ler para partilhar com a turma, a última pessoa que leu começou, desculpa lá, eu não sou muito boa em pontuação e isto e aquilo, pronto, aquelas ressalvas todas. E no fim estava a turma toda a chorar. A história era brilhante. E ela disse, eu nem reli, eu escrevi isto assim. Era a história dela. Tinha os ingredientes todos. E é isso que as pessoas têm de perceber. Escrevam assim, com alma. Depois há os revisores que vão lá ver as vírgulas certas, tudo. É não pensar muito, é deitar cá para fora, contar a história. E aquilo foi um momento muito emocionante. Ela é da área da dança e explicou como é que ela tinha chegado até à dança. Ela tinha tido um problema de saúde, então para fortalecer os músculos precisou de começar a fazer um exercício. Portanto, temos aqui estes momentos todos. Isso é incrível. Portanto, todas as pessoas têm este tipo de história e repare, ela não tem formação a contar histórias.
não é? Ela não tem, ela estava numa formação de storytelling a perceber então, e era uma oficina, uma coisa muito curtinha de Certo. storytelling. O poder, quando uma história é boa, como envolve isso que tu estás a dizer do teu filho, de uma história que tem 300 anos, é porque a história é boa. Porque a história é boa, É se a incrível. história viveu, se calhar os teus netos vão ler essa história e vão sentir a mesma envolvência. A minha filha, por exemplo, está a ler Condessa de Seguro que eu li, ou já leram a aventura que eu li. Portanto, é porque as histórias são boas. Se continuam a envolver, porque as histórias não se perdem, são boas. Uma história boa vai marcar gerações, vai ficar lá. Portanto, é engraçado Deixa-me até isto. dar aqui um exemplo. Em julho passado eu estive com a Conselho de Administração de uma grande empresa portuguesa, por razões de sigilo prefiro não mencionar quem é e o nome das pessoas, mas houve uma coisa que me marcou imenso, que foi o presidente do Conselho de Administração, uma pessoa, estamos a falar de uma empresa daquelas mesmo top 10, top 20 a nível nacional, toda a gente conhece a empresa e esta pessoa, como presidente do Conselho de Administração, não dirige apenas a empresa, mas também faz muito relações públicas por todo o país e vai muito frequentemente às câmaras municipais, a fazer apresentações em eventos e por aí fora, e é engraçado que ele tem uma vontade incrível a contar as suas histórias. Então ele tem um método muito interessante de cativar a atenção dos presentes, que é, por exemplo, se ele vai à guarda, ele conta uma história de algo que lhe aconteceu na guarda. Pode ter sido há 5 anos, ou há 10, ou há 20, mas ele começa com uma partilha de uma pequena história, e eu ouvi um ou dois exemplos dele e achei-as giríssimas, porque são histórias que são aparentemente coisas corriqueiras, mas que ele dá uma roupagem de diversão e de novidade e algo inesperado que acontece ali, e as pessoas ficam todas, obviamente o objetivo é que não fiquem todas no fim com mais interesse em ouvi-lo, portanto ele dá ali um twist sempre, de forma que as pessoas ficam ele está a dizer bem da minha terra, e as pessoas gostaram, obviamente, não é? Na estrutura da história que nós temos, vem a empatia, vem o conflito, vem o dar a volta ao conflito e vem o clímax. E o que ele faz, isso que tu estás a dizer, é criar a empatia. Ele é a personagem principal e está a criar a empatia. Ele está a falar de algo que as pessoas conhecem e que ainda por cima gostam porque é a terra delas. Portanto, ele está, pode ser até inconscientemente dentro deste esquema, ele está a fazer isso bem. Ele está eu quero passar uma mensagem, então o que é que eu vou fazer? Eu vou agarrar o meu público, não é? Quando vamos ao concerto e eles dizem olá Lisboa, olá Porto, nós uau, ele sabe, não é? E depois engana-se, né? Está em Lisboa e diz olá Porto. Então, nem sabem que cidade está. Portanto, cria logo ali um corte na nossa empatia. E o que essa pessoa faz muito bem. É contar a história para agarrar as pessoas daquele sítio. É brilhante. E acredito que não tenho estudado e é incrível então ter histórias para esses sítios todos. Mas são coisas simples, mas que fazem a diferença. Fazem a diferença, é a empatia, é ligar-se ao outro e mostrar que se preocupou em pensar qualquer coisa ali do sítio onde está. Mónica, eu adorei ouvir-te. Acho que nós podemos ficar aqui horas e horas e horas a falar e a trocar experiências, só que lá está, não podemos estar aqui demasiado tempo, senão isto vai abaixo mais vezes, não temos. Devemos certamente continuar esta história. Esta história. Olha, muito obrigado por teres vindo. Eu queria queria só pedir-te mais uma resposta a uma pergunta, que é, para quem nos ouve, se houver alguém que tenha dificuldades em criar histórias, consegues partilhar um ou dois conselhos, assim, coisas simples, tipo uma receita básica, como é que estas pessoas podem iniciar a sua, vamos chamar, carreira nas histórias? Uhum. Eu acho que a técnica, a nível da escrita, que é isso que eu faço, é pôr palavras-chave num papel de tipo quem sou e que mensagem é que eu quero passar com esta história. A mensagem que queremos passar é muito importante também. Okay. E pensarmos que nós somos várias histórias, pensarmos que as histórias definem-nos, portanto, que histórias é que queremos passar em determinado momento, mas eu acho que as palavras-chave é o primeiro ponto para perceber eu quero o quê? Quero emocionar, quero dar uma lição de moral, quero inspirar, quero ensinar, o que é que eu quero? E depois escolher a história certa para consoante a audiência que nós temos, porque podemos contar a mesma história de diversas formas diferentes consoante a pessoa que temos à nossa frente. Mas as palavras-chave eu acho que ajudam sempre, e pôr em papel, olharmos para a palavra e vermos, é isto, eu sou isto, e então é mais fácil depois fazer este fio condutor de uma história.
Ou então fazer uma formação em storytelling. Claro, já sabem, googlem o nome, Mónica Menezes, de certeza que vão encontrar as suas workshops. Mónica, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Foi um prazer ouvir-te, poder trocar estas impressões contigo, foi ótimo. Muito obrigado. Meus caros aí em casa, obrigado por terem estado a assistir, espero que tenham achado interessantes. Entrem em contato connosco se precisarem de alguma coisa nesta área de storytelling, comunicação em público, o que vocês quiserem. Lembram que o próximo episódio vai ser de hoje a 8, às quintas-feiras, no meu perfil pessoal no Facebook, às 21h30, sempre em direto, e depois, hoje inclusivamente, estes episódios vão todos para um canal de YouTube chamado A Conversa sobre Comunicação. Portanto, se vocês forem ao YouTube e procurarem este canal, A Conversa sobre Comunicação, encontram logo o canal, façam um like, façam subscrever, o que vocês quiserem para não perder pitada de nenhuma destas conversas que são interessantes e vão continuar a ser. Na próxima semana vamos ter cá connosco a Isabel Paiva de Sousa. A Isabel é formadora há mais de 30 anos, é colaboradora muito próxima da Porto Business School e da Faculdade de Economia do Porto. Ela vai estar cá connosco para trocar montes de experiências, montes de ideias sobre formação, sobre felicidade no trabalho e sobre o propósito no trabalho, que, como sabemos, tudo tem a ver com comunicação. Obrigado a todos. Mónica, mais uma vez obrigado. Obrigada, e até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.